Muito bom dia a todos os presentes aqui em Cayey, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral. Todos os que estão nos visitando desde os diferentes países e os daqui locais. Também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, na cidade de Guatemala, na congregação que o reverendo Eduardo Cobur pastoreia. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, e siga te usando grandemente nesse tempo final, a favor da obra de Deus. E era correspondente ao nosso tempo, era de pedra angular e dispensação do reino, e te mantenha sempre saudável e forte, junto a toda a igreja do Senhor, e continue sendo de grandes bênçãos para todos nós. E todos os irmãos que se encontram ali também nessas atividades, que o missionário Miguel Bermúdez Marim esteve tendo ali na Guatemala. Também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diferentes meios de comunicação. Hoje, domingo, 21 de abril deste ano 2024, temos como tema para hoje a Casa de Deus. Uma mensagem que nos pregou o nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago em 19 de setembro de 2015 em Villahermosa, México. Ele leu para nós 1 aos Timóteos 3, do 14 ao 16, a escritura que vamos escutar e ler quando colocarmos essa mensagem. E vamos ler em Hebreus. Vamos ler essa porção de Hebreus, capítulo 3, versículo 1 em diante, onde nos diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Em cima do versículo 1 aí, ele escreve a casa de Deus. No versículo 2, no final desse versículo 2, escreve São João capítulo 8, versículo 35. No versículo 4, continua: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, a la verdade, foi fiel. Na verdade, Moisés, na verdade, ele escreve átrio. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho de lo que se iba a dizer. Como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. E em cima da casa de Deus escreve Israel. Ele escreve Israel. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, aí em cima ele escreve átrio, lugar santo e lugar santíssimo.
Porque a casa de Deus tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo, o mesmo no ser humano. Corpo, espírito e alma, ou alma, espírito e corpo. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Aí escreve igreja. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa de Deus. Podem assentar, por favor. Na mensagem, o entrelace de um novo dia, nos diz que foi pregado 5 de julho de 1996 em Santa Fé de Bogotá, Colômbia. Nos diz, nosso irmão Branham também disse, assim o Evangelho, os gentios levarão o Evangelho aos hebreus, assim como os hebreus trouxeram aos gentios, diz, assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, será levado aos hebreus. Isso está no livro das Eras, e vamos ler essa porção ali. Na página 30 do livro das Eras, o editado, onde nos diz, agora, quando o Evangelho voltará aos judeus, e aí em Evangelho escreve do reino. Quando tiver terminado o dia dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia. Nesse livro, do lado esquerdo, desenhou uma pirâmide e as eras. Embaixo deixou um espaço, escreveu dispensação lei. E no centro, dispensação graça, que as eras. E em cima, na pedra angular, escreve dispensação reino. E do lado direito escreve Evangelho do Reino. Esse é o nosso dia. Aí ele escreve dia gentil. Essa grande coisa que vai acontecer atravessará até o Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. Ele escreve Moisés e Elias, do lado esquerdo. Estamos preparados, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios, ele escreve Moisés e Elias, levarão de volta aos judeus. E o rapto acontecerá. Ou seja, que isso é antes do rapto. Onde a igreja tem esses ministérios. No livro das Eras também, o que não está editado. Aí vamos ver, porque isso aí está na página 39. Parágrafo 312. Aí, para que tenham os que não han escrito aí essa anotação aí na 312. Escreveu essa anotação no 312, do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. E onde fala, nesse mesmo dia, vem, está a ponto de acontecer. O veremos na era da igreja. Do lado direito desenha a pedra angular e as eras. E essa grande coisa que está por acontecer,
abrangerá teu Apocalipse 11 e terá a ver com aqueles dois profetas, Elias e Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi. Regressando aos judeus. Estamos preparados para eles. Tudo está em ordem. Pronto. Essa mensagem dos gentios, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios levarão novamente aos judeus. E o rapto acontecerá. E desenha uma estrela de Davi, mas embaixo escreve também rapto. O nosso irmão William continua dizendo aqui. Vocês vejam, trouxeram aos gentios, Pedro que abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, e depois São Paulo, que foi o mensageiro aos gentios. Esses dois ministérios trouxeram aos gentios e levarão, e aos hebreus, os ministérios de Moisés e Elias levarão, que são os ministérios prometidos para o povo hebreu. Ou seja que Pedro e Paulo, para o último dia, são Moisés e Elias. E Pedro, por exemplo, no tempo de Ananias e Safira, isso será o ministério de Jesus Cristo no anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, coisas estarão acontecendo sob esse ministério. E vocês vejam no Apocalipse 11, esses ministérios estarão realizando grandes eventos, mas antes desse tempo, na casa de Deus, estarão acontecendo grandes coisas. E a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus, fora de sua vontade, vocês vejam que é na casa de Deus, onde nosso irmão William nos diz que grandes coisas estarão acontecendo. Onde está a Arca do Pacto, diz. O nosso irmão Branham diz aqui, nesta mensagem, na página 28, página 28 embaixo, já para 29 diz: e a Arca de Deus esteve com a família de Obed-edom em sua casa 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tinha. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E ali ele escreve: a bênção de Deus está na casa aonde estiver a Arca do Pacto. E aqui desenha uma pedra angular e as eras. E escreve também: a casa abençoada por Deus. Então vejam onde a bênção de Deus está. Está onde está a Arca do Pacto. E a Arca do Pacto é a palavra. Agora continua dizendo, voltei novamente à mensagem, e esse ministério será usado na casa de Deus, pois sempre foi o ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo, de era em era, em cada anjo mensageiro, até chegar ao último dia. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 11, o reverendo William Branham nos diz: observam como o escultor, ele se esconde atrás de uma máscara. E isso é o que Deus fez nessa era. Esteve escondido. Todas essas coisas estiveram escondidas e serão reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que seriam reveladas no tempo futuro.
É como um escultor guardando a sua peça, sua obra bem coberta, até o tempo que ele tira a máscara e ali está. E isso é o que tem sido a Bíblia. Tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo, o seu mistério cétuple. E nesse dia, na era dessa igreja de Laodiceia, ele prometeu que ele tiraria a máscara da coisa inteira. E nós poderíamos vê-la. Aí ele escreve mistério cétuple. Que coisa tão gloriosa! Deus em Morfe. Deus mascarado em uma coluna de fogo. Deus em Morfe em um homem chamado Jesus. Deus em Morfe em sua igreja. Deus sobre nós. E ele escreve em cima, pilar de fogo. Deus conosco. E escreve Jesus. Aí ele escreve Espírito Santo. A condescendência de Deus. Condescendência de Deus. Ali em cima, santo, e nada podia tocar a ele. Ele se assentou sobre a montanha. E até mesmo se o animal tocasse na montanha, tinha que morrer. E então Deus desceu. Aí escreve em Jesus. E mudou o seu tabernáculo. E desceu e viveu conosco. Se tornou um de nós. E observamos, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, tocado pelas mãos, Deus comeu carne, Deus tomou água, Deus dormiu, Deus chorou. Ele foi um de nós, tão famoso, representado na Bíblia. Isso foi Deus sobre nós, Deus conosco. E agora é Deus em nós, o Espírito Santo. Ali ele escreve, Deus mudou de tabernáculo. Escreveu também, Deus estava velado na coluna de fogo. Agora aqui ele escreve embaixo. Um no anjo, um no pilar de fogo. Pai, primeira dispensação. É igual à lei. 2. Em Jesus. Filho. Segunda dispensação, a graça. 3. Espírito Santo. Espírito Santo. Aí ele escreve novamente. Terceira dispensação, o reino. Mas todos continuam sendo um. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Deus em nós, o Espírito Santo. Não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se encarnou e morreu com a morte em Cristo para Ele poder limpar a igreja e limpar nela para a confraternidade. Deus ama a confraternidade. Por isso Ele fez o homem para confraternizar. Deus habita só com querubins. Ele escreve os querubins. E escreve também, Deus fez o homem para confraternizar com Ele. Observa agora, Ele fez o homem e o homem caiu. Então Ele desceu e redimiu o homem porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. E esse que veio entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nosso coração, aí ele escreve, pilar de fogo. É o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, no princípio, Deus habitou só, com seus atributos, como eu falei nessa manhã. Isso é seus pensamentos. Não tinha nada, somente Deus. Mas Ele tinha pensamentos. Ele escreve, Deus habitou só
Antes Deus habitou só. Exatamente como um grande arquiteto pode pôr em sua mente e desenhar o que ele pensa e que ele vai construir, criar. Agora, podem ver Deus pensando em nós, pensando na sua mente. Fomos os primeiros nos quais ele pensou. Agora, ele não podia criar. Ele não pode criar. Ele pode pegar algo que foi criado e fazer de uma forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Eu vou repetir porque eu deixei uma frasezinha aqui. Esses são seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus. Mas ele teve pensamentos exatamente como um grande arquiteto pode pôr em sua mente e desenhar o que ele pensa, que ele vai construir, vai criar. Agora, ele não pode criar, ele pode pegar algo que já foi criado e torná-lo de uma forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Mas em sua mente, ele obtém o que ele vai fazer. E isso são seus pensamentos, isso são seus desejos. Agora, é um pensamento, e então ele fala, e então é uma palavra. E uma palavra é um pensamento, e quando está expressado é uma palavra, mas tem que primeiro ser um pensamento. Assim que são os atributos de Deus. Então se torna um pensamento, e então uma palavra. Escreve primeiro é um pensamento, depois uma palavra. Observa, nessa noite, observa, os que têm vida eterna estavam com ele, nele, no seu pensamento, antes que houvesse um anjo, estrelas, querubins ou qualquer outra coisa. Isso é eterno. Vejam, antes de tudo isso, primeiro era você e eu. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre eram, sempre existiram. Não estar aqui, mas a figura que o Deus é infinito, porque ele é infinito. Se ele não for infinito, não é Deus. Aí ele escreve, os filhos de Deus são eternos. Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos, ele é infinito. E ele é onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não for, ele não pode ser Deus. Sabe todas as coisas, todos os lugares, por causa da sua onipresença. O onisciente o torna onipresente. Ele é um ser, não é como o vento. Ele é um ser. Ele habita em uma casa. E ali ele escreve, ele habita em uma casa. Do lado aí também, desenha uma estrela de Davi. Mas, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o torna onipresente, porque ele sabe tudo o que acontece. Uma pulga não pisca o olho sem ele saber. E ele sabia, antes que existisse o mundo. Ele soube quanto vezes piscaria e quanto piscaria antes que houvesse o mundo. Não podemos entender em nossa mente, mas isso é Deus infinito. E recordem, vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que eram, vocês estavam em seu pensamento no princípio. E a única coisa que vocês são é a palavra de expressão. Depois que ele pensou, ele falou, e agora aqui estão vocês. Se vocês não estivessem em seu pensamento, não tinha nenhuma maneira de que vocês estivessem aqui alguma vez, porque ele é o que dá vida eterna. Escreve, os filhos de Deus são eternos. Ele escreve isso aí novamente. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui.
E esses ministérios estiveram sendo manifestados onde? Na casa de Deus, dando alimento espiritual aos escolhidos de Deus. E Jesus Cristo realizando, através desse ministério que manifestou através de cada anjo mensageiro, realizando sua obra correspondente a cada era. E a essa mensagem e mensageiro se uniram os filhos e filhas de Deus e trabalharam braço a braço com ele. No livro de Citas, na página 77, parágrafo 661, nos diz assim: Deus representa sua igreja como uma noiva. E da maneira que ele traz cada indivíduo a ser seu filho para entrar nessa noiva, ele trouxe a noiva através dessas eras até que ele traz essa igreja completa dentro disto. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras, e ali escreve amor. Meus pés se movem por quê? Porque minha cabeça ordena. Agora, não pode se mover como as minhas mãos, porque é meus pés. Lutero não pode fazer as coisas que fizemos, e os metodistas também não, porque eles eram alguma outra coisa, vem? Veja, os pés se movem porque a cabeça ordena, assim, porque a cabeça sim ordena, e a cabeça nunca diz, agora pés, se tornem mãos, orelhas, se tornam olhos. Mas em cada era, Deus colocou essas coisas dentro da sua igreja e foi modelando e ensinando que cada indivíduo possui essas qualidades. E esse ser, quando for completado, do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras, e escreve novamente amor. É a igreja de Deus que irá no rapto. E este ser, quando está completo, é um servo de Deus na igreja de Deus que irá no rapto. E embaixo desse parágrafo escreve 1, a igreja, 2, o crente. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo. Os que pensaram, se eu posso trabalhar só, como Fileto, me parece que é verdade, Miguel? Outros que acompanhavam a Paulo, Cefas, e se separaram de Paulo, Himeneu, Fileto, parece que eles também se apartaram. O que eles fizeram? Eles mesmos se separaram da era e do ministério que Deus estava realizando por meio de São Paulo. En este mensaje titulado Em Cades Barnea, nesta mensagem intitulado Em Cades Barnea, nos dice nuestro hermano Branham, o nosso irmão Branham diz, página 17 deste mensaje, dice, página 17 desta mensagem, o que representava aqueles mananciais? A igrejas. A Bíblia diz, o juízo começa pela casa de Deus. Aí ele escreve, os juízos na casa de Deus. Assim Jesus disse, nesse momento estamos na casa de Deus. Portanto, tem que tomar sua decisão. Tem que tomar a decisão. Se vier a Cristo,
se vem a Cristo ou lhe dá a costa. Cada pecador aqui tem que fazer a sua decisão agora mesmo. Antes de sair por essas portas, homens e mulheres, é melhor que venha à frente ou, ao contrário, sairá pior do que como entrou. Não pode ser medíocre nessa noite, tem que tomar a sua decisão. Isso é o que estava no meu coração. Estava no meu coração, mas agora está em suas mãos. Tem que tomar suas decisões. Quem sabe por um bom tempo tenha sido um bom membro de igreja, por muito tempo talvez tenha tido mais sede do conhecimento de Deus. Talvez quer fazer algo mais por Deus. Recordem, é mortal somente uma vez. E esse é o tempo que você é mortal. Ou seja, se é mortal, uma só vez. Portanto, também é o tempo que tem que tomar a decisão. Ou você se aproxima de Deus, ou terá que se separar para sempre. Aí desenhe uma pedra angular e as eras. Nesta noite, quando tomar a sua decisão, orarei por você para que tenha redenção. Não importa o que tenha que render. Pode ser o seu trabalho, a sua família, seus amados, seus amigos, seus sócios, o que for. Ninguém que pondo suas mãos no arado olhar para trás é apto para o Evangelho. Correto. Vamos dispor de todo o peso do pecado que nos rodeia. Aí ele escreve, na casa de Deus, o tempo de aproximar de Deus, como se aproxima, em forma de interrogação. Ou de se separar para sempre. Como se separa? É quando está aqui no corpo, ele escreve ali. Como foi com aqueles lá que se separaram de Paulo? Em cima nessa mensagem aí ele escreve também, peso do pecado é igual tudo que é ou conduz ao pecado, a incredulidade. Vamos nos despojar de todo o peso do pecado que nos rodeia. E o que significa isso? Vamos despojar de todo o peso e de incredulidade que nos rodeia. E vamos correr com paciência a corrida que temos por diante. Nosso irmão William continua dizendo, assim que se separaram, não poderão vir e dizer, nós somos parte do grupo de São Paulo. Se separaram, se apartaram do grupo dos escolhidos dessa era. Não que vão se perder, mas não poderão fazer parte do grupo dos escolhidos desta era. Isso se não cruzaram a linha, porque se cruzaram a linha, se perdem. Mas não poderão fazer parte do grupo de escolhidos desta era. Farão parte não das virgens prudentes, mas das virgens fátuas. Ou seja, o que se aparta do mensageiro, correspondente à era que lhe corresponde à pessoa viver, depois não pode vir dizer, não, eu também sou desse grupo. Assim que para depois do milênio, os veremos novamente. Mas antes do milênio, veremos a São Paulo com seu grupo. E assim é de era em era. E assim é para nossa era também. Vejam na mensagem o sinal. O nosso irmão Branham nos diz na página 8. Recordem, Israel veio através de muitas coisas, mas foi na tarde quando foi requerido o sinal, não foi na manhã, nem na preparação dos 14 dias. Mas porquanto guardavam o cordeiro, Israel sabia que algo viria. Assim também Lutero soube que algo viria. Wesley também soube. Fênix, Knox, Calvino souberam, mas agora aqui está. Eles souberam que chegaria o dia que a coluna de fogo regressaria à igreja.
souberam que viria o tempo em que essas coisas aconteceriam, mas não viveram para experimentar. No entanto, anteciparam. Israel soube que viria algo, mas foi no tempo da tarde, quando o sangue do Cordeiro foi colocado sobre a porta. Agora, entretanto, o Cordeiro já tinha sido exibido, tinha sido o Cordeiro desde o princípio. Foi o Cordeiro no tempo de Lutero, de Wesley, mas agora é o tempo do sinal, quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. Cada casa de Deus tem que ser coberta pelo sinal. Todos que estão por dentro têm que ser cobertos pelo sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E ele escreve o sinal no tempo da tarde. E por meio de um Espírito somos todos batizados nesse sinal. E nos tornamos uma parte dela. Porque Deus disse, quando eu vir esse sinal, passarei de vós. Agora, ele escreve aí atrás, aí atrás ele escreveu, referendo a essa página, escreve, a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Aonde você adora hoje? Vamos ver. Um pouquinho mais adiante, vejam, na mensagem, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que foi pregado 25 de setembro de 2010 em Monterrey, México, nos diz, temos que estar atentos ao que Deus tem que falar à sua igreja nesse tempo final. Não fará nada ao Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Toda a revelação contida no livro do Apocalipse, que para o último dia será aberto no céu e trazido à terra, e entregue a um homem para que o coma, depois vamos escutar todas essas coisas que estarão sendo faladas por esse que comerá esse livro. Por isso lhes disse, profetiza sobre muitos povos, nações e língua. Isso está no Apocalipse capítulo 10 e no capítulo 11 já vemos profetizando com o ministério de Moisés e com o ministério de Elias. Vem todas essas profecias. Assim que tudo que estará sendo falado por Deus a esse profeta como Samuel, a igreja do Senhor estará escutando. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando no último dia. Porque Ele estará compartilhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo tudo isso que lhe será dado. E isso que estará compartilhando será o alimento espiritual para a igreja. Estará dando a tempo o alimento na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual Ele será colocado. Será o servo fiel e prudente do último dia. Assim como os diferentes mensageiros da igreja foram os servos fiéis e prudentes de cada era, mas a grande bênção é para o servo fiel e prudente do último dia. Aqui no livro das eras, o editado, na página 265, nesse aqui é 267. Nos diz, ele darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz da geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22:16. Até que o dia amanheça e o luzeiro da manhã saia em vosso coração. 2 de Pedro 1:19. Conforme esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo relacionada a si mesmo e depois nas eras por vir. Nas eras por vir, aí desenha uma pedra angular, porque percorrem 7 eras consecutivas aí. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Escreve os 8 mensageiros.
E escreve também: Jesus Cristo se identifica com o mensageiro de cada era. No outro livro escreve isso. Jesus Cristo se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em uma completa união com Cristo Jesus. Escreve a revelação mais abreviada. A revelação da palavra tira os escolhidos. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a do Filho. O Filho Jesus. Aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. São chamados também estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Agora, vamos ver aqui nessa outra mensagem, caminhando em fé, nos megas projetos físicos do programa divino, pregado 14 de fevereiro de 2009 em Santiago, Chile. Nos diz assim: para o nosso tempo, para o tempo final, tem uma promessa muito grande de um mega projeto que será o aparecimento de uma grande carpa catedral no meio do cristianismo. Promessa que não se cumpriu em nenhuma das eras passadas. Já para o ano 1965, o reverendo William Branham, que tinha tido a visão da capa muitos anos antes, ele tratou de torná-la uma realidade, mas na palavra não tinha que se estava que não se materializaria no seu tempo. Não estava que essa visão se cumprisse. Portanto, se não era para seu tempo, para cumprir ali em seu tempo, ele não poderia cumprir, mesmo que ele tratou, ele tentou, mas não lhe foi possível, porque não era para seu tempo. Ele teve tendas, mas a grande carpa catedral que ele viu, essa ele não teve. Ele a visitou em visão, foi transportado, a viu, esteve ali, desfrutou um bom momento, esteve vendo tudo. Entrou no quartinho pequeno também, viu o que acontecia ali e disse que o que ele soube, o que ele viu e ouviu, ali, ele levaria para o túmulo, não revelaria. Disse que o anjo lhe perguntou: você recorda o nome que você queria recordar quando tiveste a visão? Ou seja, a visão da capa? Recorda desse nome que tu querias recordar? Agora, somente tem um nome que todo mundo deseja saber e deseja recordar, se ouviu em algum lugar. Agora vejam na mensagem o único lugar provido por Deus para adorar. Na página 18, na página 18, nos diz: agora, nos diz, agora, você não pode pegar isso, ele vinha lendo as Escrituras.
Aqui diz: vós sacrificareis a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, de suas manadas e rebanhos, no lugar que o Senhor escolherá para pôr o seu nome ali. Agora, você não pode pegar isso, a sua sinceridade, tudo que você queira confessar, você simplesmente não pode levar a um altar metodista, a um batista, pentecostal, mas tem um altar em algum lugar que ele escolheu, que ele, reticência, pôr seu nome nele, e ele encontrará a você ali, e desenha uma pedra angular e as eras. Agora, se você tem tudo correndo perfeitamente, correrá, tudo está em ordem. Se tiver um curto-circuito nesse fio, essa lâmpada não vai acender, porque já foi por terra. Esse grão. E quando você toma uma palavra de Deus ou um dos seus lugares, e em seu próprio coração, no seu próprio coração, você tem objetivos egoístas, vai provocar um curto-circuito no poder de Deus e jogará você por terra. Ele escreve: a intenção do seu coração é contada. Se você faz porque você quer ser diferente de alguma pessoa, então aí mesmo você falha. O fuzil queimará, voará. Você está errado. Você tem que vir com sinceridade. Com todo o seu coração. Seus motivos e objetivos, coloque isso em Deus. Depois procure seu lugar. Encontre onde Ele disse e traga-o ali. Vejam. Vejam Maria e Marta. Quando Jesus tinha voltado, depois de ter ensinado esse evangelho a eles, à luz do seu dia, ele sendo o Messias, ele era odiado, rejeitado. Os fariseus e as igrejas o desprezavam, mas Lázaro tinha morrido. Um irmão que era um amigo íntimo dele. Ele o deixou ali e eles mandaram chamar a ele. Ele nem sequer veio. Agora vejam isso, esse amigo íntimo. O irmão Branham diz aí que era Lázaro, mas vejam que ele tinha um que era o que encostava, deitava no seu peito. Quem era esse? João, o discípulo amado. E vejam, um deitava em seu coração, era o amado. Mas veja que ele chamava Judas de amigo também. E estava com ele em negócios e tudo. Vejam, esse representa esse outro grupo que depois, mesmo que esteve com ele, em todas as coisas políticas e tudo isso, porque era o que se encarregava de tudo isso, vejam, depois o vendeu. Mas dentro desse grupo estava um que ele amava, que estava sempre com ele. João representa o mensageiro do último dia e também representa o grupo do último dia. Aí nós estamos representados, os amados dele, os que estão aí em seu coração. Veja, ao João deitar, que cena bonita é essa? Porque vocês vejam, era um amor sincero. Ele sempre ficou com Jesus. O outro, mesmo que ele chamava amigo, se foi.
se foi para fazer o trabalho que correspondia a ele, a entregar a palavra encarnada. Ele era odiado, rejeitado. Os fariseus e as igrejas o desprezavam. Mas Lázaro tinha morrido. O irmão que era um amigo íntimo dele. Eles o deixaram ali e mandaram chamar a ele, mas ele nem sequer veio. Agora, observa Marta, a atitude dela. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, chamou ele pelo seu título correto, Senhor, com letras maiúsculas, Senhor, J-V-H-U, Jeová, glória. E aí nosso irmão ele escreve do lado, J-U-H-U. Se tu houvesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. A vida e a morte não podem se associar no mesmo canal, na mesma coisa. Ele escreve o canal. Tu, 3 pontos. Ele não teria morrido. Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele disse primeiramente, teu irmão viverá. Ela disse, sim, Senhor, eu certamente acredito nisso. Sendo judia, eu creio que haverá uma ressurreição geral dos mortos. E eu creio que meu irmão foi leal e sincero em sua adoração. E eu creio que tu és esse Messias que a Bíblia fala, porque Deus vindicou sua palavra em ti. Isso demonstra que você é o Messias desta hora. Aí ele escreve também Messias do lado esquerdo. Tu és esse Messias. Eu creio que tu és esse Cristo que haveria de vir, porque suas obras testificam de que Deus te enviou aqui para ser esse Messias. Homem, vejam como a engrenagem começa a engrenar. Agora, ela tinha direito de dizer, por que você não veio levantar o meu irmão? Por que não o curaste? Você curou a outros, o seu melhor amigo, e olha o que aconteceu. Não. Esse tipo de objetivo não leva a nenhum lugar. Eu creio que na Escritura tu está identificado o que tu serias. E eu creio que esse é o dia que o Messias deveria vir. Temos estado esperando por ele. Não importa o que o restante diga. Eu creio com todo o meu coração que o que eu vi e ouvi pela palavra, que a palavra é vindicada em ti e tu és o Messias. Aí ela está falando como se fosse Marta. Vejam, lá no profundo ela tinha algo para pedir, mas ela tinha que vir ao canal correto. Ele escreve a palavra vindicada e escreve do lado direito também o Messias. O que seria se ela tivesse corrido até ali e tivesse dito, tu me dizes que és este Messias, e nem sequer teve a cortesia, não foi um cavalheiro o suficiente para responder nosso pedido. Quando nós hospedamos você, te alimentamos e todas essas coisas, e temos te respaldado e deixamos nossas igrejas, porque tu nos ordenaste que saíssemos dessas denominações e as temos deixado. E agora já tem a nós como renegados e desprezados. E tudo o que fizemos por ti nem sequer teve a cortesia de atender meu chamado. Ela tinha esse direito. Como você tem respeito ao seu cabelo curto. Eu sou cidadã americana, eu posso usar short, posso fazer tudo o que eu quero. Não é ilegal? Esses são os seus direitos. Mas uma ovelha sempre cede os seus direitos. Se você é um cordeiro, então somente tem lã. E o cordeiro cede essa lã. É o seu direito dado por Deus. Mas ele a cede, ele a dá. E eu tenho o direito de me unir a qualquer denominação. Isso é exatamente correto.
Mas você cede a isso, vê? Ela cedeu a tudo que tinha direito para reconhecer que a palavra de Deus estava manifestada diante de sua presença. E aí ele escreve a palavra manifestada. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que vive e crê em mim nunca verá a morte. Crês tu isso? Veja, tinha uma pequena cláusula a qual ela não tinha se ajustado. Tinha uma cláusula ali. Bem, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Oh, irmão, tudo estava preparado para acender a mecha nesse momento, ou seja, dinâmica. Onde o tendes colocado? Vê? E você já conhece o que aconteceu. Então veja, você tem que se pôr nesse preciso lugar antes que ele receba seu sacrifício. Vê? Tem que penetrar a ele. E aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve: hoje. Tem que penetrar a ele. E ele escreve: para receber o que você deseja. Vigiem o lugar que o Senhor escolherá para pôr o seu nome ali. E desenha uma pirâmide e as eras. Agora nosso irmão William continua dizendo: assim como o nome de Deus estava no tabernáculo que Moisés construiu e também estava no templo que Salomão construiu, estará no cumprimento da visão da capa e estará nesse pequeno quartinho, porque a coluna de fogo, a mesma que libertou o povo hebreu, o anjo do pacto, o qual tem o nome de Deus, o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo voou para esse lugar e pousou naquele lugar. E o anjo que o acompanhava também se foi a esse lugar. E o irmão Branham também foi a esse lugar, a esse pequeno quartinho. E ele viu o que estava acontecendo ali. Nessa mesma mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, na página 37, que é a 33 desse outro, ele disse: o filho sempre toma o nome do seu pai, em todos os casos. Eu vim na terra no nome de um Branham, porque meu pai se chama Branham. Jesus disse: eu vim em nome do meu pai e vocês não me receberam. E nesse livro, na página 37, ele escreve: houveram muitos Jesus, ou Josué, mas um era o Cristo, o ungido. Nesse aqui escreve: todo filho vem em nome do seu pai, no nome do seu pai. Jesus disse: eu vim no nome do meu pai e vocês não me receberam. Eu desejava ter a cita onde está escrito, São João 5:43. Então o Pai pôs o seu próprio nome, escreve o nome, o qual é Jesus, o pôs no seu Filho. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu pôr o seu nome. Deus nunca colocou o nome dele em mim. Ele nunca colocou na igreja, já seja metodista, batista ou católica, mas colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel ungido. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Amém? Então, o que Ele é? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Com razão, reticência. Isso não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou isso.
de quem eu sou, e sobre essa rocha edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não prevalecerão contra isto. Amém. Ó Igreja do Deus vivente, fica firme sobre esse fundamento, em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o hino, mas se não se encontrar em Cristo, a palavra, então estará em areia movediça e sem segurança. Mas é sobre essa pedra, Cristo, minha palavra. Nesse ele desenha uma estrela de Davi, já no final, e uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo aqui. Mas antes de entrar, ou seja, antes do irmão Branham entrar ao quartinho, ele esteve vendo que as pessoas entravam com problemas físicos de saúde e saíam bem. Mas depois entrou com o anjo a esse lugar. Mas antes, vejam, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava trabalhando ali, sem o reverendo William Branham ter entrado. Ou seja, que os milagres internacionais já estavam acontecendo e todas essas coisas no meio da igreja, e a ressurreição ainda não tinha acontecido. Por isso ele dizia, quando você vejas esse tempo e vejas essa mulher, essa mulher empurrando a maca para fora, por aí é que vai ocorrer a ressurreição. Quando já seria falar muito claro essa partezinha ali. Porque quando ele me disse, quando tu vejas, quando tu vires a ela quando tu vires a ela sair para fora, eu não entendia isso naquele momento. Eu disse, não pode ser, Senhor, que isso que tu estás me mostrando seja isso. Veja, aí é onde ficará marcado claramente que a ressurreição estaria por acontecer. Mas vejam, desde onde esse instrumento veria essa pessoa sair? Desde dentro. Agora, mirem. Portanto, ali estava o instrumento que correspondia para essa etapa e cumprimento desse mega projeto. Se é um instrumento, então é esse que estaria realizando essa obra, esse programa no meio da igreja. Porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. E isso muitos ainda não podem internalizar. Não pode conceber na mente de muitos ainda. Mas é assim. Portanto, aí estava o instrumento correspondente a essa etapa e cumprimento desse mega projeto, o qual teve que ser trabalhado por esse instrumento.
que Deus terá e pelo povo que com Ele está trabalhando o tempo todo nessa etapa ou era da igreja, na era da pedra angular. Porque o mega projeto de Deus para cada era corresponde ao mensageiro e ao povo que Ele trouxe ao reino de Deus, ou seja, corresponde ao grupo de sua era como mensageiro. Realizar o projeto ou mega projeto divino para esse tempo. Vejam na página 40 dessa mesma mensagem. Vamos ler essa partezinha aqui também, onde ele nos disse, página 40 do único lugar provido por Deus, diz assim: a pedra da cabeceira, clamando que graça, graça, passou de morte e credo para a palavra viva do Deus vivente. O único plano provido por Deus para a sua era, seus filhos na era da palavra, levantados pelo Espírito como uma chispa que se acendeu de algo para fazer viver, sentados agora em lugares celestiais em tempo presente, vivos e sujeitos a toda promessa na palavra. Então, o que isso faz? Você sendo uma parte do gênero de Deus, uma parte da palavra, outros homens, uma parte da palavra de Deus, sentados juntos, manifesta o corpo completo de Cristo. Aí ele escreve a palavra gene de Deus. Porque não tem fermento entre vocês. Vê o que ele está falando, irmão Branham? Aí desenha uma estrela de Davi, as eras e uma pedra angular. Não tem fermento entre vocês. Exatamente a palavra, sentados em lugares celestiais na porta, onde ele colocou o seu nome, Cristo Jesus. Aí ele escreve Apocalipse 4:1. E também 8:1, 2:17 e 3:12. Não tem fermento entre vocês. Isso traz a plenitude inteira da divindade corporalmente entre vocês. Não podia fazer na era de Lutero, e nem na era de Wesley, e nem na era pentecostal, mas no dia quando o Filho do Homem se manifestasse, se revelasse, trazer a igreja e juntá-la com a divindade inteira de Deus entre seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis e manifestando-se a si mesmo como ele fez no princípio, quando ele esteve se manifestando na terra na forma de um Deus profeta. Ele escreve a divindade entre o povo hoje. Oh, glória, prometido por Malaquias 4, prometido pelo restante das Escrituras. Aonde você adora? Na casa de Deus, no tempo presente. Aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e parte das eras. E também escreve a casa de Deus em tempo presente. Nesse outro livro, nessa mesma página, vamos a ver aí. Hizo dibujo também. Vamos a ver se é este. Ele fez um desenho também. Vamos ver se é nesse ou nesse outro. Tem três com esse mesmo tema. E nos três tem diferentes escritos importantes. Vejam ali, desenha uma pedra angular e as eras, as últimas três, e coloca um asterístico. Na sétima era. E depois outro, vamos ver aqui para que vejam e entendam o que estou lhes falando. E outro na parte de essa brecha. Outro nessa parte da brecha. E luego outro na pedra angular. E depois outro na pedra angular. E escreve allí, hoy, e ali escreve: donde adora usted? Hoje, onde você adora? Como quando a gente faz assim uma estrelinha, marca com uma estrelinha. E vamos a seguir aqui.
onde você adora hoje. Vamos continuar aqui. En esa página 33. Nessa página 33. Página 40. Vou corrigir a página 40 nesse. No outro é a 37. Vejam esse desenho que fez aí. Nosso irmão Branham continua dizendo aqui. Agora, rapidamente, vejamos realmente rápido agora. E nós entraremos. Em 10 minutos teremos terminado, se o Senhor permitir. Agora, vamos ver alguns que foram despertados dentro desta casa de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Em 10 minutos vamos terminar, se vocês puderem esperar esse tempo. Vejam, Enoque foi a palavra vivente de Deus da sua era. Ele foi um profeta. Um profeta é um reflexo ou um refletor de Deus. Quantos sabem isso? O refletor não reflete a si mesmo. O refletor não é a reflexão. Tem algo que topa no refletor. O refletor é para refletir. Assim que um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada se não estiver em linha direta com essa reflexão. Para refletir Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Vejam, nenhuma outra coisa pode fazer. Você é um refletor. É o motivo que o profeta teve para comer o livro. Esse é o motivo pelo qual teve que comer esse rolo. Ele tinha que refletir essa palavra para aquela era. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, e uma pedra angular, e escreve hoje, e uma seta para a pedra angular. E escreve também come o rolo, o livro. Observam a Enoque, o refletor perfeito de Deus, em tipo. Quando Deus terminou com ele, ele simplesmente o trasladou, o levantou. A mecânica que ele tinha refletido se tornou a dinâmica com o Espírito e o levou. Ele escreve para o rapto. Do lado direito. E no final do parágrafo escreve o rapto. E na esquerda também escreve Enoque, a noiva. E desenha uma estrela de Davi. Continua dizendo. Assim sempre tem sido, e assim tem que ser nesse tempo final. Não corresponde a alguém de uma era passada ou de uma dispensação passada. Por exemplo, não corresponde a Noé vir e dizer, bom, eu fiz uma arca lá e funcionou. Agora eu vou fazer uma carpa catedral. Noé já está transformado. Já está lá, pois é dos que se levantou na ressurreição, portanto, ele está muito bem. Seu trabalho já terminou. Não vai voltar novamente um mensageiro que Deus já usou, trazê-lo novamente para realizar a obra que falta para ser cumprida, segundo algumas pessoas. A obra Deus já está realizando. Ele a está cumprindo com outro instrumento. Veja, muitos desejam que nosso irmão Ira volte e dê a sua vida e morra novamente. Olha aí o amor que tem para com o irmão Ira. E diz que amam ele. Como vão desejar que ele venha para morrer e ressuscitar 3 dias depois? São dignos. Esses aí são dignos de lamentações, porque como uma cabeça dessa pode pensar isso? Isso corresponde aos ministérios que Deus tem no meio da sua igreja, no qual essa escritura se cumprirá. Quando todos esses milagres e maravilhas internacionais estiverem se cumprindo, em algum momento por aí ocorrerá a ressurreição.
Depois de estar de 30 a 40 dias, nós, ao vê-los ser transformados, iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Tem um plano, tem um programa e não pode acrescentar e nem tirar. Agora vejam nessa mensagem a família da fé. Foi pregado 14 de fevereiro de 2016. Aqui foi 14 de fevereiro de 2009. Aqui está 14 de fevereiro de 2016, em Caí, Porto Rico. Diz, quando a igreja reconhecer, a igreja noiva reconhecer sua posição, do que falamos um pouquinho nessa manhã. A sua posição onde? No corpo místico de Cristo. A era que corresponde a esse tempo final. Quando a igreja reconheça a sua posição, então virá um rapto, virá a ressurreição, a transformação dos vivos e arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Citas, na página 107, no parágrafo 931, donde nos dice: o novo nascimento é uma revelação, no qual Deus revela para a pessoa esse grande mistério. Agora, ele tinha dito, vamos ver na página 105. Veja na página 105, parágrafo 910. Diz, eu creio que se alguém entrasse de cheio a essa mensagem e não a entendesse, ou melhor dizendo, a entendesse, ao vir a ela de cheio, isso quase o lançaria no rapto para a eternidade sem saber. Ali desenha uma pedra angular do lado esquerdo. Do lado esquerdo também escreveu para cima, para o rapto e eternidade. Somente ao entrar de cheio ao que nós sabemos e entendemos e temos visto. E escreve, se alguém entendesse a mensagem, seria lançado no rapto e na eternidade. Agora vejam, sigue dizendo aí, no parágrafo 931. Continua dizendo, parágrafo 931. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? Do lado desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular. Perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos como quando a palavra manifestada fez. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição, aí desenha outra pedra angular e as eras. Assim será algum dia. Esse dia, irmãos. E então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconheça sua posição. Agora veja, isso é o que ele disse na 254, que é a que citamos. Nessa manhã. Página 254. Página 254. Agora, à noite vimos que vinha com a sua grande espada para matar, e vimos que ele também será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Você espere até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que, em verdade, podem tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isso ou aquilo, o que lhes agrade, o que queiram. Apocalipse 11 e 19. Escreve Moisés e Elias com os escolhidos. Nesse aqui na esquerda ele tinha desenhado uma pedra angular também.
e em forma de interrogação escreve um grupo e coloca um sinal de interrogação e escreve os trovões. Em cima escreve os trovões e grupo que partirá. Ou seja, que com a palavra fará todas essas coisas. Agora vejam nessa mensagem. Sua casa, que foi o que eu li ali, ou seja, de memória eu citei, onde os discípulos, aqui o irmão Branham vem falando, porque fazem a ele a pergunta, para ele explicar, referente a vi Satanás cair do céu como um raio. E o nosso irmão Branham disse, vi a Satanás cair do céu como um raio. Agora em Lucas, é onde dá uma escritura ali. Bom, eu só me suponho que é isso. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Agora, eu vou tratar de dar um detalhe geral disto. Se não lhes explicar bem, me fale e eu vou entrar em detalhe com vocês. Recordem, vamos entrar a eles quando virmos nas Escrituras, em nosso estudo lá em, vocês sabem, Jesus. Isso foi imediatamente depois que Jesus lhes deu poder a seus discípulos contra os espíritos imundos. Depois que Jesus lhes deu poder. Agora, vocês vão mantendo essa escritura. Ou aqui lemos do selo, página 254. Porque vejam, o reino dos gentios, que é o reino das trevas, será desmiuçado. Agora vejam isso aqui. Isso foi imediatamente depois que Jesus deu poder a seus discípulos contra os espíritos imundos. E eles saíram expulsando demônios. Os enviou de 2 em 2 e lhes disse, não vão aos gentios, mas para as ovelhas perdidas de Israel. E enquanto vão, preguem o reino dos céus e curem os enfermos e expulsem os demônios e tudo isso. Bom, então eles voltaram, regozijando-se, felizes. Agora, a pessoa que fez a pergunta sabe que ali é onde isso aconteceu, viu? Regressaram felizes, se alegrando, e ele disse a eles, não se alegrem, porque não regozijeis porque os demônios obedecem a vós, submetem a vós, mas alegrai-vos porque vosso nome está escrito no céu. E ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Veja, o poder dessa igreja, movendo para diante, tinha estremecido todo o reino de Satanás. Vejam, o veem? E ele viu como caía de seus lugares, porque novamente Deus tinha dado poder à sua igreja. Ele o viu caindo como um raio do céu. Ele foi expulso dos lugares santos e tudo isso, vocês veem? Pelo poder desses que reticência. Esse poder dessa igreja, que eles tinham o poder. Jesus disse, eu vos dou poder sobre os espíritos imundos. Veem? E em realidade, eles comoveram o reino de Satanás. E o que poderíamos fazer hoje com esse poder? Veja, isso é para estar pulando e saltando, porque aí a escritura que lemos no livro Os Selos, página 254, agora vocês podem ver como essa escritura vai tomando lugar em cada um de nós. Se isso aconteceu lá, nas primícias, como será em seu poder absoluto? O reino das trevas será estremecido. O reino dos gentios será estremecido com a palavra sendo colocada bem. Com esses ministérios de Moisés e Elias e com o grupo, com os escolhidos.
Isso é tão e tão grande não podemos dimensionar, que não podemos criar uma dimensão estará ocorrendo, lo cual lo vimos disto que vai estar acontecendo, o que vimos em parte naquele tempo dos apóstolos. y Jesús mismo vio cómo E o próprio Jesus viu Satanás de todos esos lugares, como Satanás caía de todos esses por la lugares, predicación de los apóstoles, pela pregação dos apóstolos. y como vimos en parte E como vimos em parte, ese poder esse poder que foi mostrado en esas 5 manifestaciones, que foi mostrado nessas 5 manifestações no reverendo William Branham, e ele disse: o que vocês viram em parte, e foi grande. Quanto mais nesse tempo final, vocês virão, diz, em seu poder absoluto, ou seja, que não haverá nada impossível para um escolhido de Deus quando coloca a palavra bem. E nosso irmão William continua dizendo: em qual geração ou era a igreja do Senhor Jesus Cristo estará para a segunda vinda de Cristo? Na 8ª geração, a geração da era da pedra angular, a era de ouro da igreja, a era para a vinda da pedra angular, que é a vinda de Cristo, para o que tem que haver, tem que ter uma era de pedra angular. Essa é a geração que receberá a Cristo em sua segunda vinda e que serão transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E tudo isso ocorrerá na família de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam na página 291 do livro Os Selos, em espanhol, observa bem o relato. Quando o servo de Abraão, Eliezer, foi buscar Rebeca, a montou em um camelo, e era o mesmo camelo que ela tinha dado de beber. E sobre esse camelo, se foi para encontrar o seu noivo a quem não tinha visto. A mesma coisa, o mesmo animal que ela alimentou e lhe deu de beber, foi o mesmo que a levou ao seu futuro esposo e lar. É igualmente hoje, a mesma coisa que a igreja está regando, a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará para nosso noivo, ao qual ainda não vimos. E observe, o que fará com que a noiva veja seu noivo? A própria palavra. E observa quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo, longe da sua casa. Quando Rebeca o viu, a igreja igualmente encontra a Cristo no ar. E depois ele a leva, escreve outro corpo. Depois ele a leva à casa do Pai. Ele escreve o outro corpo, onde fala isso. Depois ele a leva, aí ele escreve o outro corpo. Depois a leva para a casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez o mesmo com Rebeca. E observam que foi amor à primeira vista. Oh, irmão, ela correu ao encontro dele, e assim também a igreja encontrará a Cristo no ar. E aí ele escreve, a era da pedra angular. Onde ela se encontraria com ele? Na era da pedra angular. E assim também a igreja encontrará a Cristo no ar, para então estar com ele para sempre. E do lado direito, nesse livro, escreve na direita da 291, nesse parágrafo que lemos, escreve, aí onde fala, e depois a leva
a casa do pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez, aí ele escreve ontem, e onde fala amor à primeira vista, e embaixo de ontem ele escreve o filho prometido hoje, e desenha uma pedra angular e as eras. E nesse escreve embaixo desse parágrafo, onde diz no final, e assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para então entrar com ele para sempre. Aí escreve, sobem na palavra vindicada. Ou seja, sobe a era da pedra angular quando Deus está cumprindo essa palavra. O que já tínhamos lido, vamos ver se é aqui. No livro O Único Lugar Provido por Deus, vamos ver em qual partezinha. Aqui na página 37 desta versão, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, onde lemos: e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém. Então, o que ele é? A palavra interpretada na manifestação do nome de Deus. E do lado esquerdo ele tinha escrito Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vejam onde a noiva sobe. Sobe na palavra vindicada. Agora o nosso irmão William continua dizendo: é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de morada de Deus, como corpo místico de crente, onde estão os crentes em Cristo, que também são templos espirituais, onde o Espírito de Cristo mora em carne humana. É aí onde se cumprirá a vinda de Cristo no último dia. Quando os judeus virem a Cristo, o anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 a 11, vindo por sua igreja, eles dirão, esse é o que nós estamos esperando. Mas ele vem por sua igreja, por sua família, ele vem por seus filhos, na 8ª geração. A geração da era da pedra angular. A casa de Deus. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando nesta ocasião. A casa de Deus. Agora veja um pouquinho mais nesse outro. Já estamos terminando por essa ocasião, mas veja na página 44 dessa mensagem de demonologia. Ele nos diz, faríamos o que vimos no reino do Espírito Santo, mas descemos as barreiras e nos comprometemos com o pecado. Temos descido as barreiras, as cercas e as ovelhas saíram. Mas como os bodes entraram? Você derrubou a cerca, isso foi o que aconteceu. Você derrubou a cerca, o mundo e a igreja misturados. Igualmente os moabitas e assim por diante, Balaão, e como ele se casou entre eles. Isso é exatamente a mesma coisa hoje. E a igreja está toda contaminada. E a era pentecostal é a era de Laodiceia, a qual está morna e é vomitada da boca de Deus e fora de todo o grupo. Deus chama, e fora de todo o grupo, Deus chama seu remanescente, o leva à sua casa. Isso é correto. Isso é exatamente através da ressurreição. E escreve remanescente. Agora vejam que ele chama a esse grupo fora dessa 7ª etapa. Porque da forma que vinha, não se podia obter a promessa de um corpo eterno. Tem uns requisitos, como diz ali nessa parte que lemos de Marta. Tem umas condições.
la casa de Dios. A casa de Deus. Nos ponemos en pie. Vamos nos colocar em pé. Y ya vamos a tener este mensaje. E vamos ter essa mensagem. La casa de Dios. A casa de Deus. Agora miren algo aqui. Agora vejam algo aqui. Por la página 140. Pela página 140. O 141. 241. Que dice máquina. Que diz. O máquina de cosechar. O 139. Está por ahí. Si lo consiguen rapidito. Página 140. Página 140. Párrafo 1250. Página 140, parágrafo 1250. Vocês saibam, eu escuto ele vir das máquinas, eu ouço ouvir da máquina de colher. O Concílio Mundial, ele a separará. O que ela faz? Ela o sacode fora do seu talo, mas ela tem um elevador aí esperando e desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Ela tem um elevador aí esperando. Em outro lugar, coloca uma escada. Depende da forma que o Espírito Santo queira dizer aí. Tem um lugar que ele fala que alguém colocou uma escada e aí coloca Moisés e Elias. Aqui está um pouquinho mais moderno, um elevador. Tudo vai para cima. Bem, também pode jogar uma corda e aí vai subindo ela. Ela já tem um elevador esperando ela. Ela irá para casa uma manhã destas. E do lado direito aí ele escreve quarta vigília. Em cima também escreve o Concílio Mundial e escreve também a colheita. O Concílio Mundial, por aí também no da Era Sem Editar, ele fala que o joio será recolhido e depois disto ocorrerá o rapto. Está no livro das Eras. Essa parte aí também. Mas eu creio que com o que falamos, por essa ocasião, nesse tema que temos para hoje, a casa de Deus. Eu penso que podemos cantar um cântico. Saludamos ahorita a Luis, reverendo Luis John, ya que está acá con nosotros, pues podemos cantar ese hermoso himno. Él lo canta. Es oírte decir el tema. Sí, lo tenemos por aquí. No lo oí cantar hoy. No sé si es que no estaba para el otro domingo. Pero ya que lo tenemos, podemos cantar y entonar esa alabanza. Oírte decir. Y así ya nos estiramos un poquito y adoramos a Dios con este canto. Y nos preparamos para recibir el mensaje correspondiente para hoy, la casa de Dios. Llegar a perfección, estar limpios ante ti,
sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí y yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero en el cielo. Deseamos con el corazón llegar a perfección, estar limpios ante ti, sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero en el cielo. Se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas
del Cordero. En el cielo. Amén. A la casa de Dios. A casa de Deus. La casa de Dios. A casa Ahí es de que Deus. vamos a ir. Para aí é que iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, Donde hemos sido invitados, para onde fomos convidados hemos aceptado esa e invitación temos para aceito estar allí. esse convite para estar ali. Ya ustedes van a ver Vocês verão que vamos a estar allí. que vamos estar ali Y vamos a decirnos que e hermoso vamos fue nos ese dizer tiempo de preparación. que formoso foi esse tempo de preparação, Cómo recibimos como recebemos todo lo que necesitábamos recibir, tudo que necessitávamos receber para agora estar aqui. o sea que la evidencia final Ou seja, que a evidência final de que usted de que hoy você está recibiendo, está oyendo, recebendo hoje creyendo e ouvindo obedeciendo e crendo e obedecendo esto que Dios está cumpliendo en este tiempo, isso que Deus está cumprindo nesse es tempo, cuando estemos allí é quando en la cena de las estivermos bodas del Cordero. ali na ceia das bodas do Cordeiro, La casa de Dios. a casa de Deus. En la casa de Dios, vamos a leer esa escritura. Na casa de Deus, vamos ler essa ¿Dónde escritura. que está la de que él se recostó en su pecho? Onde está essa que ele deitou no seu peito, encostou no seu peito, São João? San Juan, por allí donde él habla, solamente leeremos esa porcioncita. Ya Vamos ler estábamos só essa terminando, porçãozinha, já estávamos terminando. donde habla de los pies, del lavatorio de pies. Onde fala do lava-pés. San Juan 13, São João 13, 25. 25. Y uno de los 23. Y uno de sus discípulos, 23. al cual Jesús amaba, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, identifíquese con él. se identifique com ele. Él nos ama. Ele nos ama. Eres muy amado en el cielo, le dijo a Daniel. Era muito amado no céu. O arcanjo Gabriel disse para Daniel que era muito amado no céu. E aquele discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. Com certeza, psst, psst, olha, ei. Quando ele olhou, me diz, para que perguntasse quem era aquele, para que perguntasse de quem era aquele que ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Agora vejam, esse tinha um companheirismo especial com o seu mestre. Falava de coração a coração. Assim é hoje. Temos reclinado, deitado no peito do Mestre, que é o Espírito Santo, e estamos inquirindo as bênçãos contidas na primogenitura, no lugar santíssimo, e Ele está nos falando, está nos mostrando todo o mistério do sétimo selo, todo o mistério de sua vinda no meio da sua igreja, na casa de Deus, no lugar onde você e eu adoramos hoje, a casa de Deus. Assim vamos deixar já imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.